muito boa tarde ao senhor, obrigado por nos atender mais uma vez. Bom, já sabemos, já temos conhecimento, o Lucas Herrero acabou de dar pra gente com exclusividade em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes no Bora Brasil, que o Procon vai multar, ou multará a Enel se já não multou, né? Agora, na prática, o que deve ser feito para estimular a Enel a fazer esse parcelamento mesmo, sem que haja confissão de dívida? Isso é possível ou não, doutor? Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Joel, Ana Paula, todos os ouvintes aí, espectadores do Bora Brasil. De fato, nós tivemos uma reunião ontem, uma reunião virtual de 2h30 entre Procon, Promotoria do Consumidor do Ministério Público de São Paulo e Enel. E conversamos várias vezes, o Procon deixou muito clara a sua posição. A questão de exigir que o consumidor peça o parcelamento em 12 vezes e para pedir o parcelamento a empresa exige que ele reconheça a dívida que ele contesta, é abusivo. Porque se ele está contestando aquela dívida, se o valor daquela dívida, no entender dele, é elevado, mas ele não quer ficar inadimplente, então ele pede o parcelamento para discutir esse valor. Vocês multaram, vocês impuseram um determinado valor, vocês me cobraram, impuseram um determinado valor, e eu não concordo com esse valor. Então, o que o Procon aconselhou? Peça um parcelamento em 12 vezes, porque dá tempo do Procon tomar suas medidas, juntamente com o Ministério Público. Só um juiz pode obrigar a Enel a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, o Procon, frustrado com a posição da Enel, discordando da posição da Enel, de querer exigir, em primeiro lugar, que o consumidor peça o parcelamento, quando, na visão do Procon, o parcelamento deveria ser automático e obrigatório. Então, primeiro, discordando dessa postura de fazer depender o parcelamento de um pedido do consumidor. E será sem segundo, juros? O que é pior... Será sem juros esse parcelamento? Com juros, parcelamento com juros. Então, primeiro, o consumidor tem que pedir. Segundo, além de pedir, ele tem que assinar uma confissão daquela dívida. Aquela dívida que ele contesta, ele vai ter que admitir como certa para poder parcelar. E não ainda sabe vai pagar se deve. juros. Nem sabe se deve e já está assinando. Não sabe nem se o pagamento tem que ser feito. E aí você não paga a conta agora. O que pode acontecer, Capês? A pessoa corre o risco de ter a conta, a luz, por exemplo, cortada, certeza, por exemplo? Com certeza. Você Esse sabe que é o como é que problema, funciona né? ele. Passado esse período de pandemia aí, não pagou a conta 15 dias, né? 15 dias, o cara chega lá no padrão e tira o fio. Com toda certeza. Pode esperar. Pois não, doutor. Se houver o corte da energia pelo não pagamento, será uma nova prática abusiva, porque se trata da interrupção do fornecimento de um serviço essencial. Então, o Procon, nesse primeiro momento, não estamos nem falando do corte ainda, que seria um absurdo, e o Procon consideraria completamente ilegal e abusivo. O que nós estamos falando nesse momento é: a Enel se recusou a dar o parcelamento em 12 vezes para todos os consumidores e condicionou a um pedido e a assinatura da confissão da dívida. Em razão disso, o Procon multará a empresa distribuidora de energia. O valor deve ser próximo de 10 milhões de reais. Além de multar por não concordar com esta exigência de que seja feito um pedido, e além do pedido, que seja assinada uma confissão de dívida, o que para o Procon e a legislação em vigor caracteriza a prática abusiva. Além desta multa, nós vamos comunicar à Agência Nacional de Energia Elétrica e solicitar que a ANEEL, que é a Agência Reguladora da Distribuição de Energia Elétrica, também multe a Enel. A ANEEL é a agência reguladora. Enel é a empresa multinacional italiana responsável pela distribuição de energia aqui. Multaremos a Enel e comunicaremos a ANEEL para que também o faça.
Porque a Joel, ANEEL permitiu o aumento agora no meio da pandemia, por isso que a Enel acabou reajustando a conta de energia. E não está fazendo nada em relação a esse assunto. Exatamente. Que a gente está aqui há semanas também poderia comentando. Regular, né? mesmo. Não tem aquela de chamar na regulagem? Está na hora da Enel, que é a reguladora, chamar a Enel na regulagem para falar o seguinte: olha, pelo amor de Deus, dê uma olhada nisso aí, não está certo. Vocês cobrarem de uma vez só na conta do mês de junho algo que não deveria ser cobrado desse jeito. O Procon está pedindo parcelamento automático em 12 vezes sem juros porque é algo, no mínimo, razoável. No mínimo, para não discutir, para não falar em outra coisa, né? Agora é importante saber o seguinte, doutor. Deve acontecer uma ação daqui para frente, né? Como o senhor disse, só o juiz que pode determinar se o consumidor tem que pagar dessa forma ou não, se haverá o parcelamento ou não. E para que haja uma decisão judicial, tem que haver uma ação. Como que o senhor pretende mover essa ação? Seria uma ação coletiva juntando todos esses consumidores que já reclamaram, já formalizaram essas reclamações todas? Sem dúvida. O entendimento que estamos fazendo com o doutor Marcelo, promotor de justiça de defesa do consumidor do Ministério Público de São Paulo, e com o doutor Denilson, promotor de justiça coordenador das promotorias de defesa do consumidor, é que nós iremos oferecer uma representação amanhã ao Ministério Público, Promotoria de Defesa do Consumidor, solicitando que esta instituição, constitucionalmente legitimada para a propositura de ação civil pública, o Ministério Público, questione na Justiça o não parcelamento automático e o reajuste, porque entendemos que numa época de pandemia não seria adequado fazer esse reajuste. Lembrando aqui que o governador João Dória, com apoio do secretário de Transportes João Otaviano, conseguiu postergar o reajuste no preço dos pedágios. Esse tem sido um entendimento geral. E, evidentemente, a Enel deve aceitar que ela terá uma redução na sua margem de lucro. Nós lamentamos isso, o governo está fazendo de tudo para que a empresa se sinta bem, continue investindo e produzindo. Agora, ela tem que entender que todos estão sofrendo algum tipo de prejuízo. E ela deve, se não evitar esse reajuste, porque é necessário para o equilíbrio de seus custos, postergá-lo para o término da pandemia, porque neste momento as contas que estão chegando, R$800, R$1.200, estão onerando, já sem o reajuste, em demasia o consumidor. Claro. Eu estou aqui com um número. Eu estou aqui com um número que vai totalmente ao encontro, só para ilustrar um pouco disso que o senhor está dizendo. Que todo mundo tem que dar a sua contribuição, mesmo porque todos nós estamos sofrendo de alguma forma, financeiramente, economicamente, nessa pandemia. Na comparação com junho de 2019, ou seja, junho de 2020, em relação a junho de 2019, houve 87% a mais de falências no país. 87% a mais de empresas que quebraram, que pediram falência. Agora imagine as pessoas físicas. Essas pessoas que estão agora com as contas altas aí no mês de junho no colo e não sabem o que fazer. Quantos ouvintes estão nessas condições? Mas você começa a falar, as mensagens impressionantes. Explodem, exatamente. Chove reclamação e de gente, viu, Capês, que ainda está recebendo em casa multas, aliás, multas não, contas, né, referentes agora ao mês de julho, que estão vindo com valores altos. Então essa prática continua. Foram as contas enviadas em junho, agora as contas enviadas em julho ainda, né? Continua em julho? Continua. Ouvindo. Então... Pois não, doutor. A questão é a seguinte, esse é um outro ponto, Ana Paula, Joel, que eu gostaria de informar aos seus ouvintes e espectadores. A questão é a seguinte, o consumidor que não concordar com o valor da conta, ele deve enviar a sua reclamação para o site Procon SP. Está aparecendo aqui atrás de mim, para quem estiver também visualizando, Procon SP. Ótimo. Vai abrir uma página, ele faz uma reclamação eletrônica em 3 minutos, nós estamos montando uma força-tarefa. Isso a Enel concordou em fazer.
Nesse ponto não houve divergência. A Enel se comprometeu a analisar todos os pedidos em tempo recorde. O PROCON está pressionando para que seja feito em 12 dias. É uma força-tarefa. E, além disso, ela aceitou a inversão do ônus da prova. Ou seja, não é o consumidor que vai provar que a conta dele está errada. É a distribuidora que tem que provar que a conta está certa. Então, sobre esse aspecto, nós estamos trabalhando bem. Ela diz que tem muita segurança de que as contas estão certas, por isso ela aceita a inversão do ônus da prova. O PROCON vai, por dever de ofício, desconfia desta certeza e segurança que ela tem e vai acompanhar. Então, neste momento, são duas questões práticas. Primeira, a multa que será aplicada à Enel porque não concordou com o parcelamento automático e condicionou a confissão da dívida. O encaminhamento de um pedido à Agência Nacional de Energia Elétrica para que também multe a Enel. Um encaminhamento de um pedido ao Ministério Público para que analise a eventual propositura de uma ação civil pública contra o reajuste e contra a exigência de parcelamento, que aí vem uma ordem judicial que pode obrigar a Enel assim a agir. Esse é um ponto. O segundo ponto são as contas cujos valores são contestados pelos consumidores. Já está em andamento uma força-tarefa, não há discordância entre PROCON e Enel nesse aspecto. Ambos estarão analisando todas as contas e com inversão do ônus da prova. A Enel que vai ter que provar que a conta está certa. Só para concluir, vamos supor que a Enel realmente esteja correta, o que eu acho difícil, mas vamos supor que esteja tudo ok, realmente ela está cobrando esse valor no mês de junho, porque foi um valor não recolhido nos meses anteriores. No mínimo, uma contribuição de bom senso para com o povo seria parcelar automaticamente em 12 vezes sem juros, sem discussão, e não ter que ficar aí colocando juros para parcelar e exigindo que as pessoas assinem uma confissão de dívida. Então o PROCON está agindo muito bem e a gente espera que a Justiça entenda dessa forma também. Tá bom, doutor? Muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui no Bora Brasil. Muito obrigado e parabéns ao jornalismo da Band. Obrigada, Kika Pes. Parabéns ao senhor também. A gente vai continuar acompanhando isso muito de perto, porque pelo jeito tem pano para manga ainda, Joel. Essa história vai longe. Dar.